Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Reversão Quântica. É um prazer muito grande estar gravando novamente um vídeo para vocês. Hoje o tema vai ser Efeito Mandela Fractais. Esse tema é de uma suma importância. Eu peço que você assista, e se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, assista aos outros vídeos. Efeito Mandela Sincronicidades, Efeito Mandela Sonhos, perguntas e respostas, porque esse tema, fractais, ele é a cola que une todos os outros vídeos e que nos traz uma compreensão realmente do que é o efeito Mandela. Bem, antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos aqueles, aos parceiros do canal, aos inscritos, as pessoas que compartilham, as pessoas que dão seu like lá, as pessoas que comentam e aqueles que se inscrevem também. Muito obrigado, gratidão a todos e sempre dizendo assim, no final do vídeo, vai lá, dá o seu like lá, dá o seu joinha, porque é muito importante para a reputação do vídeo. Isso nos ajuda demais nesse trabalho, porque quanto mais likes o vídeo tem, mais ele tem uma reputação melhor. Então o que acontece? Ele é mais visto, ele é mais exposto pelo YouTube. Então, se você puder no final ir lá e dar o seu like, muito obrigado. Segundo, esse tema fala sobre mecânica quântica, sobre realidades paralelas, universos paralelos. Então, se você não estuda mecânica quântica, se você não acredita, meu amigo, não adianta você assistir. Porque depois você só vai. O que acontece com as pessoas? Elas não entendem, elas não estudam, elas não estão nesse universo. Aí depois eles vão lá embaixo, sabe, colocar lá, isso é viagem, não sei o que e tal. Estuda, cara. E se você não faz parte desse universo, não precisa assistir. Entendeu? Porque vai chocar o seu sistema de crenças, você não vai acreditar, entendeu? E você vai perder tempo só, tá certo? Mas você é muito bem-vindo aqui, tá? Vamos lá então. Efeito Mandela, fractais. Bem, eu gravei um vídeo sobre sincronicidades, sobre sonhos, sobre realidades paralelas, multiverso e tal, mas estava faltando um ingrediente principal que unia tudo isso, o propósito. Qual é o propósito de se ter um multiverso ou multiversos? Qual é a finalidade disso? Ah, é à toa? Por que eu existo em várias realidades ao mesmo tempo? Simplesmente por uma coisa que Hermes Trismegisto falou há muito tempo sobre as leis herméticas que regem o universo. E uma delas é: o que está no alto é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está no alto. E o Mestre Jesus também disse, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso: assim na terra como no céu. Fechou. O macro e o micro. Então, o que é o universo? O universo são sistemas dentro de sistemas, dentro de sistemas e dentro de sistemas. O que somos nós? Sistemas dentro de sistemas, dentro de sistemas, dentro de sistemas. O todo, um chama de vácuo quântico, Deus, enfim, átom, todo. O todo é uma consciência primordial. E ele experiencia as nossas vivências. Então, como que ele fez? Ele subdividiu a consciência dele e vive e experiencia através da gente. Ok? Isso é fato. E como é que o todo subdivide as nossas consciências para experienciar mais? E como que ele vai se subdividindo? Através dos fractais. O que são os fractais? Os fractais são a subdivisão das nossas consciências para viver outras realidades. E qual é a finalidade de se ter um multiverso ou multiversos? É que o todo experiencie e que você experiencie todas as possibilidades possíveis. Então, digamos que você tem uma escolha para fazer.
Porque a escolha que você faz, você é o observador. Mas e as outras opções? O que acontece? Então eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. Quando por exemplo, a pessoa está sem emprego e aí ela vai e envia um monte de currículos para um monte de empresas e aí fica esperando, de repente vem uma e chama. Só que quando vem uma e chama, vem mais umas três. Normalmente acontece isso, três ou quatro e chamam ao mesmo tempo. E aí a pessoa fica naquele dilema. Ah, qual que eu vou? Vou na A, na B, na C, na D. Aí o que que ele faz? Ele vai e cria toda a situação dele na A, depois ele cria toda a situação dele na B, na C, na D. Aí ele escolhe aquilo que, dentro daquilo que ele vai pesar, vai ser o melhor para ele. Aí ele escolhe, digamos, para facilitar a nossa ilustração, que ele escolhe a A. O que que acontece com a B, a C e a D? Elas simplesmente desaparecem? Não. Por quê? Ela foi criada. Ela foi criada mentalmente. E tudo é criado mentalmente. Então, a partir do momento que ele colocou a intenção dele numa determinada alternativa, ela passa a existir. Mesmo que ele escolha ser observador da A B, a C e a D vão continuar a existir com os fractais, com a subdivisão da consciência dele. E vão adiante. A única coisa que não vai ter é a observação dele. Por quê? Porque a sincronicidade o fez escolher aquele que vai ser mais interessante para o crescimento dele como ser. Então, muitas vezes fala assim, não foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha. Mesmo que você se deu mal, a empresa faliu, alguma coisa assim, não importa, você tinha que passar por aquela experiência porque ela era rica para você em dados. As outras, talvez nem tanto, mas a sincronicidade te levou a escolher aquela. Por quê? Porque era importante para você. Mas as outras continuam a acontecer paralelamente. E você as visita, as visualiza. Agora, imagine quantas escolhas você fez em toda a sua vida. Todas essas escolhas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, digamos assim, que você entrou numa academia, você tinha a opção de entrar numa academia, fazer fisiculturismo, por exemplo. E numa outra você tinha uma opção de uma vida sedentária. Então, o que acontece? Com aquela do fisiculturismo que você acabou não optando, essa realidade vai continuar acontecendo. E essa outra, onde você foi trabalhar num escritório, onde tinha uma vida mais sedentária, você escolheu observar ela. O que acontece com o eu da sua realidade? Ele vai ficar diferente de você, um pouco fisicamente. Vocês estão compreendendo como que as coisas acontecem? Então, essas realidades, as suas escolhas que são para ser observadas, acontecem porque você está como observador. E as outras, você não está como observador, mas ela vai continuar a acontecer. Porque quem é o observador dessas outras alternativas? É o todo. Por isso ele te deu as opções. Assim na terra como no céu. O macro e o micro. O macro é o todo, o micro, nessa situação, é você. E você tem as mesmas, como que eu posso dizer? Os mesmos atributos de criador do todo. Então você cria a sua realidade. Porque qual que é o grande erro no pensamento sobre criação das pessoas? Porque elas só pensam em criação nessa experiência que ela observa. E você é co-criador. Por quê? Porque você criou outras alternativas. Então nós estamos criando o tempo todo. E olha que interessante isso. Jesus falou assim: se tiverem fé, vamos trocar a palavra fé por acreditarem. Se vocês acreditarem, vocês farão coisas maiores do que eu fiz ainda. Como andar sobre o mar, transformar água em vinho, ressuscitar pessoas, curar, enfim.
Só que o que aconteceu lá na frente? Não sei se de uma forma consciente ou apenas por causa da ignorância de todo esse conhecimento, foi colocada uma palavra no Novo Testamento que é co-herdeiro. Agora, imaginem se, ao invés de estar escrito co-herdeiro, estivesse escrito co-criador. O que iria acontecer conosco nos dias de hoje? Imagine você estudando a questão da cocriação há mais de 2000 anos. Hoje esse universo seria totalmente diferente. E nós estamos estagnados por quê? Uma pessoa que espera uma herança, como que funciona? Ela vai esperar a pessoa morrer, que é a pessoa titular da herança e tal, e para receber. Então, o que nós estamos fazendo esse tempo todo que nós nos julgamos co-herdeiros? Nós estamos esperando a herança. Todas as religiões, ou 99% das religiões, das seitas e filosofias, estão esperando alguma coisa. Estão na inércia. Agora imagine, se ao invés de estar escrito co-herdeiros, estivesse escrito co-criadores, nós estaríamos há 2000 anos estudando como co-criar. E por que o co? Porque nós criamos junto com o todo. Então ele cria, ele se subdivide em consciências e nós também nos subdividimos em consciências fractais. Frações da nossa consciência que vivem as alternativas que nós não escolhemos. Aí, ok. O que isso tem a ver com o efeito Mandela ou efeito quântico? Acontece o seguinte, que todas essas realidades, elas acabam por convergir no seu melhor. Então, elas vão acabando, porque elas são assim, elas são com pequenas oitavas de frequência, de distância uma da outra. Então, existem realidades onde a mudança foi pequena da sua realidade aqui, mas existe uma mudança. A variável é muito pequena. Então, existe uma realidade paralela à sua, vamos dizer, diretamente, que a diferença dessa vida que você tem agora é pequena. É questão talvez de um emprego, ou de um casamento, ou alguma coisa. Então, você pode saltar. Se for o caso, você pode saltar de uma realidade para outra sem perceber. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós vamos nos afinando com as realidades que condizem com o que a gente tem que chegar lá em cima. Ou lá na frente. Existe uma linha que pode ser assim ou assim. Do ponto de saída ao ponto de chegada. O ponto de chegada está ok, está tudo perfeito. No ponto de saída, mesma coisa. A questão é no trajeto. E nesse trajeto a gente ramifica as vias para a gente chegar num outro ponto. Mas isso faz parte dos nossos atributos. Nós estamos aqui para isso, para vivenciarmos e para nos enriquecer com as experiências que nós vivemos. Só que o que acontece? A gente vai sim nos afinando para chegar cada vez mais perto da fonte. E isso é o que a gente chama de efeito Mandela, que é esse salto. Esse salto pode ser individual ou pode ser um salto coletivo. Para quê? Para que se afine àquela realidade que é melhor para um todo. E é isso que está acontecendo no planeta. Uma palavra poderia ter mudado tudo. Cocriação. Porque nós íamos estudar como é que funciona há 2000 anos estudando como funciona a cocriação. Mas nós ficamos 2000 anos esperando uma herança. Agora, se você é co-criador, você tem os atributos do todo, você também é dono. Então você não tem que esperar a herança porque já é seu.
Então, esse efeito quântico, ou salto quântico de realidades, é um fato. O que nós temos que fazer? Divulgar essa realidade para mais pessoas. Para quê? Para que a nossa mente coletiva vá afinando as realidades para uma realidade mais benevolente. Porque nós temos a tendência a achar que tudo vai sempre ir para o lado do mal. E não é isso que está acontecendo. É o inverso do que a gente enxerga. Eu vou fazer mais um vídeo. E esse vídeo eu vou explicar por que você não pode pensar em alterar o passado. Primeiro, porque o passado não existe. Acontece tudo ao mesmo tempo. Presente, passado, futuro, tudo ao mesmo tempo. O passado, gente, é como se você observasse uma caminhada sua de costas. Como se você estivesse andando e olhando, andando de costas. E olhando, certo? Você vai olhando. O que é? Você está vendo aquilo que ficou para trás. Mas é um ato naquele momento. Vocês estão percebendo? Tente fazer faça essa brincadeira. A hora que não tiver ninguém vendo para falar que você é louco, anda de costa e olha para o caminho. Isso é o passado. É você olhar, andar para frente, mas olhando a cada passo que você dá. E o que acontece quando você faz isso? Você repete padrões. Você repete padrões. E existem muitas realidades onde a gente repete padrões. Agora imagine uma coisa. Se a gente repete padrões, então a tendência a você cometer o mesmo erro é muito grande. Imagine quantos bilhões de anos a gente teria que usar para sair da Matrix. Bilhões de anos. Porque a gente tem a tendência a repetir os erros, porque a gente repete padrão. Agora, o efeito Mandela ou o efeito quântico, ele surgiu para nos ajudar a sair da Matrix. Mas precisa enxergar. Precisa pesquisar, precisa estudar, precisa prestar atenção nos seus sonhos, que não são sonhos, são apenas viagens a realidades paralelas, para que você se abra para esse novo universo e atraia a sincronicidade das coisas que você precisa. E não e eu comecei a falar e parei, então vou retomar só esse tópico. O grande erro é nós acharmos que a gente cria só aqui nessa realidade. É muito pouco para as infinitas possibilidades de criação que nós temos. São infinitas possibilidades de criação. E nós temos essa coisa peculiar de criar o que nós quisermos. Desde que a gente observe e que seja uma opção. Então, virou uma opção, você observa. Você observou, já criou. Você pensou naquilo, você já criou. E mandar um recado também para as pessoas que estão esperando o vídeo dos arquétipos. Fiquem bem calmos aí, que a gente está fazendo um trabalho muito legal a respeito de arquétipos. E eu vou fazer eu vou fazer mais um vídeo sobre o efeito Mandela, que vai ser efeito Mandela e efeito borboleta. Eu vou explicar por que a gente não pode pensar por que a gente esquece. Por que a gente não pode nem pensar em mexer no passado ou numa outra realidade? E depois eu vou fazer essa semana mesmo ainda um vídeo falando sobre como trabalhar com os arquétipos. Só Deus é poder. Até uma próxima.